Os irmãos que estiverem lá fora, que possam entrar, se acomodar, para que nós possamos dar início, né, ao nosso culto desta noite. Amém? Adoramos ao Senhor que nos guia em seus caminhos. Que os irmãos possam ficar de pé. Vamos fazer essa leitura. No Salmo Apocalipse 5, 13 e 14. Vamos fazer a leitura todos os irmãos. Apocalipse 5, 13, versículo 13 e 14. Sai no telão a leitura. Amém? E ouvi, vamos ler, irmãos, e ouvi nós somos verdadeiros adoradores do Senhor. E Ele está aqui presente. Nesta noite, né? Ele está procurando esses verdadeiros adoradores. Amém?
eu convido 5 irmãos da MCA para fazerem os encontros de Salmos 138, de 1 ao 5. Prostar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo, e o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste, e alertaste e fosse e a força da minha alma. Render-te graça, ó Senhor, todos os dias da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais uma noite, ó Deus, por mais um dia, ó Pai, que o Senhor nos concedeu, Deus, pelo teu tão grande amor para conosco, Pai. Obrigada, Deus, pela tua fidelidade, pelo aquele ato de tão grande amor que tu pagaste na cruz do Calvário em resgate de cada um de nós. Por isso nós estamos aqui nesta noite, como teus eternos adoradores para ti, bendizer o teu santo nome, louvar e engrandecer, porque nós compreendemos que só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Reina aqui neste lugar, Deus. Conduz esse momento, Pai. Ser com a dirigente, ser com o grupo de louvor, ser com os louvores. Recebe nesta noite louvor e adoração ao teu santo nome. Santo, santo, santo é o teu nome. Digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Faz tudo conforme te apraz, ó Deus. Ser também como mensageiro, Deus, que ele não fale nada dele, mas que o Senhor possa usar a sua boca para falar aquilo que o Senhor quer falar para nós nesta noite. Obrigado por esse momento, ó Deus. Obrigado porque foi o Senhor que nos escolheu para que nós dessemos fruto, ó Deus. Obrigado porque nós somos uma nação santa, eleita, porque foi o Senhor também que nos escolheu, ó Pai. Obrigado por tudo que vem acontecer aqui, ó Deus. Nós compreendemos que é por ti e para ti. O dono deste culto é o Senhor. O louvor é para ti, ó Deus. A honra é para ti. Tudo é por ti e para ti. Em nome de Jesus, ó Pai. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Sei que Ele é grande e não há outro além dele.
neste momento, o irmão Elias está com a oportunidade de louvar o Senhor. A gente vai estar cantando um hino que ele faz parte de uma seleção de hinos que a gente fez com o propósito. Na realidade, a gente gravou um CD, os irmãos devem estar sabendo que a gente esteve gravando um CD, não com o objetivo de simplesmente fazer carreira no ramo musical gospel. A ideia não é essa, na realidade. Por mais que a música esteja interligada com a minha vida, devido já são 30 anos já envolvido com a música, comecei com 10 anos de idade ainda lá fora, mas em momento nenhum eu tive algum tipo de pensamento de fazer carreira nesse ramo. Mas devido a uma necessidade, a gente veio ao coração de fazer esse CD. Na realidade, o CD, a música em si, Deus tocou em meu coração. Os irmãos sabem, no ano passado eu tive terminando a seminário teológico, depois de 4 anos, mas pelo desejo, e estou fazendo mais um ano ainda por uma faculdade teológica que não é daqui de Pernambuco, é do Paraná, para que o meu diploma ele seja reconhecido pelo MEC como um diploma superior na área de teologia. E visto que os seminários, nenhum seminário teológico eles pedem um diploma reconhecido pelo MEC como curso superior. É necessário que você faça o que se chama de validação de créditos e diplomas, que ainda está aberto por tempo limitado pelo MEC, mas a qualquer momento vai sair no diário oficial e essa oportunidade não vai mais existir. Então eu estou correndo há muito tempo e Deus, eu deixei por conta de Deus. Eu disse, se der tempo, Senhor, em toda a tua vontade, eu vou correr atrás para tentar validar o diploma. E graças a Deus deu tempo, eu estive fazendo o processo seletivo. Deus abençoou, eu passei no processo seletivo e já faz 3 vezes que eu estou fazendo. É mais um ano de curso pela faculdade, e no término desse ano, no caso em março do próximo ano, o curso é à distância, porém é um módulo presencial. Eu vou ter que me dirigir até lá em Londrina, no Paraná, para entrega de TCC e cumprir a carga horária presencial que o MEC exige. Então gera uma série de gastos, E o que Deus pôs no coração, falou comigo através do texto de Moisés, que estava na frente do Mar Vermelho e clamou a Deus porque o povo estava pressionando ele. Naquela ocasião, Deus disse: o que é que tu tem nas tuas mãos? E isso me veio ao coração. Às vezes, a solução para determinados problemas, Deus já nos deu a ferramenta, ela está em nossas mãos. Agora, às vezes a gente ainda não enxergou ainda, a gente não sabe usar essa ferramenta. E a ferramenta é a música. Deus me mostrou isso. Nós fez um CD com hinos não de autoria, hinos antigos que eu considero inesquecíveis, pelo menos nesses anos, desde que meu pai, eu era criança ainda, eu ouvia. Nós fez um CD com hinos inesquecíveis, só que uma versão acústica, ou seja, onde o violão ele vai ser o instrumento principal. E a gente está lançando esse CD agora, que já está em mãos dos irmãos que se sentirem tocados por Deus, para adquirir o CD e contribuir, abençoando com a sua contribuição, para que esse projeto não é sem meu coração, mas que eu entendo que também está no coração de Deus, possa chegar até o fim. Ele está em andamento, só faltam 9 meses, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu creio que a igreja é um veículo de bênção, é um canal de bênção para a vida do outro. Eu espero que esse CD, quem vem adquirir,
possa também ser um canal de bênção para a sua vida, que Deus possa estar falando no seu coração. Não simplesmente eu quero que você adquira o CD para me ajudar na parte financeira da viagem. Não é isso, mas eu quero que Deus, que seja também um veículo de Deus transmitir os seus oráculos para a igreja. Que a igreja, cada pessoa que eu ouvir um hino desses possa sentir Deus falar em seu coração. Não é? Então a gente vai cantar um hino agora, depois tem mais duas oportunidades para os irmãos conhecerem um pouco do trabalho. Quem quiser cantar um hino, pode cantar, que é conhecido. Deus, embora sem compreender o porquê de certas coisas que me acontecem, eu sei que és poderoso para fazer o que queres esse meu viver. Tu és soberano, o simples toque de tuas mãos poderá me refazer. E cantará meu coração, Senhor, expressão do meu viver. Meu Senhor, és meu Rei, e só em ti esperarei. Onde está sobre mim a tua unção, Senhor? O mais vezes quer demais, mas sobre as ondas subirás. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Aleluia. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Senhor, Deus, embora sem compreender o porquê de certas coisas que me acontecem, eu sei que és poderoso para fazer o que queres esse meu viver. Tu és soberano, um simples toque de tuas mãos poderá me refazer. E cantará meu coração, Senhor, expressão do meu viver. Meu Senhor, és meu Rei, e só em ti esperarei. Onde está sobre mim a tua unção, Senhor? O mais vezes quer demais, mas sobre as ondas subirás. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Aleluia. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Senhor, Senhor. Amém. Graças a mais uma igreja. Deixa eu só lembrar os amados das atividades que nós teremos essa semana. Na semana passada foi a semana de oração pela família. Essa semana nós estamos voltando às atividades normais, não é? Então, na terça-feira o culto vai ser na cadeia Ana Lúcia. A Ana Lúcia aqui é a José Amaro. Ana Lúcia, a minha Ana Lúcia. E Ana Lúcia José Amaro, né? Muito bem. E na terça-feira o culto vai ser também na casa do Dom Francisco. Eu não vou estar nem com as mulheres aqui, eu vou estar pregando lá na casa do Francisco. Na terça-feira, né? Nós vamos estar juntos lá.
quinta-feira de oração nós vamos estar aqui também. E aí lembrar os amados, está meio apagado, mas a parte de cima você tem aí um mutirão de evangelismo, mutirão de ação social e mutirão de construção no dia 4 de junho, não é? Nós vamos, a partir das 8h30, estar lá na creche do Fernando Lobo, com cabeleireiros, manicures, e também com um grupo de evangelismo. E aí alguns homens vão estar também no mutirão de construção. Nós queremos estar no dia 4 colocando a laje do templo do Fernando Lobo. E aí é algo para toda a igreja estar envolvido, toda a igreja se fazer presente, não só os jovens, mas os homens, as mulheres, né? E aí nós cremos que vamos encerrar ali no templo com uma grande noite de louvor a Deus ali no Fernando Lobo, né? Para a glória de Deus. Então, deixa eu dizer aos amados que os irmãos desde já orem, porque acima de tudo é uma batalha espiritual. Acima de tudo é uma luta que nós vamos trabalhar contra os principados e as potestades. Não adiantava, eu estou assim mesmo, eu estou desde quarta-feira, os irmãos sabem, nos sabem que eu estou com febre, calafrio. Hoje para estar aqui, eu estou de pirona, para estar aqui com os irmãos, não é? Tanto que hoje quem vai pregar a nossa irmã Elias mesmo, porque eu não conseguiria chegar ao fim dessa mensagem, não é? Mas bem, então, os irmãos se ligarem, por favor, no nome de Jesus. Todos nós sabemos o que está acontecendo no Fernando Lobo. Muitos assaltos, não é? Na cidade toda, no Fernando Lobo, parece que está um foco maior. Aí nós vamos orar para que esse dia seja um dia não de assalto, não de morte, mas um dia de vida, de salvação. A gente está abençoando aquelas famílias na área de beleza, anunciando essas famílias com evangelismo, abençoando essas famílias com um grande culto à noite para o louvor de Deus. Dia 4 de julho, orem, é muito importante. E quando terminar o culto, a liderança, por favor, eu queria que vocês ficassem, nós precisamos fazer alguns acertos a respeito das atividades. E se você está aqui o Ícaro, o Walter, não é? Os casais que estão aqui, de noivos, de casados, dia 11 de julho, nós vamos estar com um jantar de casais, 11 de julho, jantar de casais, com Tônio, voz e violão. Ele é um cantor lá de Campina Grande, vai estar vindo aqui, vai ser uma noite abençoada, que não dá muito. Se você ainda não pegou a sua senha, seu ingresso, seu convite, procure a irmã Luciano e a irmã Sula para que possam fazer isso. Amém? E neste momento vamos saber quem foi que completou mais um ano, né? Ficou mais experiente. Nós temos o irmão Aldo, né? E também Maria Denise. Quem é Maria Denise? A irmã Maria Denise. Irmão Aldo. Carlos também? Vem as Carlos também. Você vê a crença da oração. Pastor Rinaldo, vou botar Edivaldo. Pastor está rouco, né? Então Edivaldo vem orar por essas duas vidas. Oremos. Pai amado, Deus querido, queremos louvar, ó Deus, te agradecer, ó Deus, por mais uma noite que o Senhor nos deu, ó Deus, estamos reunidos aqui na tua casa, ó Deus, louvando a Ti, adorando ao Senhor, dizendo que o Senhor é o Senhor, ó Deus, e Salvador de nossas vidas, ó Pai.
Pai, como também nós queremos te louvar, mais um ano que o Senhor vem renovar a vida do Aldo, ó Deus, na vida da Scarlett. Ó Deus, que aonde, ó Deus, que eles venham estar, o Senhor, ó Deus, venha estar sempre guardando-os, ó Deus, dando da tua graça, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa permiti-los enxergar, ó Deus, os teus planos em suas vidas, ó Pai, dando a eles sabedoria, ó Deus, graça, ó Deus, direção, através do teu Santo Espírito, Pai. Guarda a família deles, ó Deus, fortalece-os a cada dia da tua casa, ó Deus, dando, ó Deus, mostrando e confirmando principalmente, ó Deus, a utilidade, ó Deus, o serviço que eles têm desempenhado na tua casa. Continua dando a eles, ó Deus, o teu amor e da tua misericórdia. No nome de Jesus. Amém. Neste momento, o irmão Elias está com a oportunidade de louvar ao Senhor. Vale a pena comprar o CD do irmão Elias, viu, irmãos? Que são louvores inspirados. O primeiro louvor já falou comigo ali no meu coração, né? São louvores abençoados. Deus tem usado o irmão tremendamente para a honra e a glória do nome do Senhor. Ele tem sido um instrumento em nossa casa. Meus irmãos, no CD também tem 3 medleys, que são três faixas que são 2 músicas em uma faixa, né? As 2 são do mesmo cantor, na realidade, né? Essa que a gente vai cantar agora é um medley, tem uma metade de um hino e depois segue a parte do outro hino, no caso os 2 do mesmo artista, né? Os irmãos também conhecem, podem cantar. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que eu me sentia. Com droga por grande amor de gravar uma cruz.
Neste momento vamos desejar boas-vindas aos nossos visitantes, né? Temos a Ana Beatriz. Onde é que está a Ana Beatriz? Ana Beatriz. Rayana Cristina. Nicole, namorada de Bill, está lá em cima. Bill está feliz, sorridente ali. Tássia, a esposa do nosso irmão Walter, nossa futura irmãzinha, que de Jesus, né? Vamos profetizar essa noite. Júlia, cadê Júlia? Júlia. João, da Igreja Batista Nova Ieita, Joãozinho, foi meu aluno, filho do nosso pastor Dionísio, né? Irmão Dionísio. Marta, cadê Marta? Lá atrás. Janeire, está lá atrás também. Edna, filha de Gilvânia. Rafaela, cadê a Rafaela? Lá em cima. Roberta, lá em cima também. Josefa, filha de Daniela. Cadê Josefa? Ali. Lourdes. Cadê Lourdes? Tem também, seja bem-vinda. Tem também a irmã, né, da nossa irmã Josélia, que foi a minha aluna, eu esqueci o nome dela. Né? Como é que a igreja diz? Sintam-se abraçada, agraciada, amada por Jesus, né? E também por todos que fazem esta casa. Será sempre muito bem-vinda. Amém? Irmão Elias. Não, dedicação agora tem dizer oferta, né? Eu chamo o diácono Jonas e a diaconisa Jandira para ofertas.
Senhor, tem providenciado tudo aquilo que os teus servos precisam. E em forma, ó Deus, de obediência a Ti, ó Deus, de adoração, de louvor, os teus servos, ó Deus, vieram, ó Deus, entregar aquilo que é teu, Senhor. Obrigada, ó Deus, por tudo que Tu és nas nossas vidas. Obrigada pela Tua presença, ó Deus, de nossas vidas. Que a cada dia, ó Deus, os teus servos, ó Deus, possam reconhecer, ó Deus, como o Senhor é fiel, ó Pai querido. Que possam, ó Deus, através das suas ofertas, do seu louvor, ó Deus, te agradecer e te render graças, porque o Senhor é bom e a Tua fidelidade dura para sempre, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Ouvimos as palavras do Senhor que nos orientam na caminhada. Mais uma vez, irmã Elias está com a oportunidade de louvar o Senhor. Esse é de uma cantora chamada Leni Silva, ele é aqui de Pernambuco mesmo. E eu lembro quantas vezes eu ouvi falar, né? Cantando esse hino aqui, no tempo que o pai ainda era o guitarrista do conjunto daqui. E muitas vezes quando eu chegava na igreja, eu chegava mais cedo para pegar a panderola e esconder, que era para segundo, onde Chiquinho não pegava assim, era para tocar. E eu amava quando o conjunto tocava assim. Delicioso. Silêncio. É silêncio. Silêncio.
aqui do CD, no final do culto, minha família, minha esposa e meu filho, já estavam ali fora. E o dinheiro hoje não é problema, na realidade. Se o irmão quiser aqui do CD, mas se não tiver com dinheiro hoje, a gente está vendendo por R$10, preço popular, na realidade. Se o irmão não tiver o dinheiro, não tem problema, a gente põe, a gente não leva o CD, afinal de contas a gente está no meio da igreja de Cristo. Então isso aí a gente não tem problema nenhum com isso. A gente marca o nome da pessoa e depois o irmão acerta com a gente. Por causa disso, ninguém vai deixar de levar o seu CD hoje. Se você quiser levar uma caixa também, pode levar. Então, amados, deixa eu convidar aqui duas meninas que estão nos visitando, pedir uma oração. A Ana e a Rayane, elas não estão, você vê, né, mas não estão passando bem, pedindo que nós orássemos sobre o programa de lá. O pastor queria que só orasse por nós. Deus meu Senhor, amém. Rayane, vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar por essas duas adolescentes. Vamos pedir a Deus que possa estar abençoando, mas eu também queria aproveitar esse momento e orar pelos casais da igreja. Então, se você está longe da sua esposa ou do seu esposo, está para perto dele, eu queria fazer uma oração também pelos casais. Essa semana foi semana de oração pela família. Pastor Assuero hoje pregou de manhã sobre a importância da família e a ameaça da família, né? E é uma coisa que o diabo quer muito, que é separar as famílias, separar os casais. E nós vamos orar pela Ana e a Rayana, mas vamos também colocar diante de Deus os casais, não é? Da igreja, para que Deus possa abençoá-los, guardá-los. Se você está perto aí da sua esposa, quantos casais eu tenho aqui? Levante a mão para que a gente possa ver. Quantos casais? Muito bem. Lá em cima não tem nenhum casais, é a ala jovem lá de cima, né? Então aqui nós temos os casais, estão todos aqui. Muito bem. Nosso Pai, Deus querido, Tu és o Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de bondade, Deus de poder. Não há outro Deus a quem nós devamos invocar. Não há outro Deus ou há outro ser que nós devamos louvar e nem bendizer. Tu és o único que é digno de louvor e honra e glória e adoração. Ó Deus, no nome de Jesus, eu coloco a vida agora de Ana e Rayana. Elas não estão se sentindo bem. O Senhor sabe exatamente os problemas que elas têm. No nome de Jesus, estende a tua mão sobre suas vidas. Vem restaurar a saúde física, emocional e espiritual delas. No nome de Jesus, ó Deus, que ela se cumpra na vida delas a tua vontade, o teu querer, a tua graça, a tua misericórdia. Ó Deus, opera com o teu poder na vida delas. Vem quebrar tudo, tirar tudo que não for do teu agrado, tudo aquilo que for das trevas da vida delas. Ó Deus, eu também, pelo nome de Jesus, eu clamo ao Senhor pela vida de cada casal que está aqui. Ó Deus, o Senhor sabe as lutas, as dificuldades, os problemas dessa caminhada, mas Tu és o Deus que está conosco, que não nos abandona nunca. A Tua misericórdia tem se renovado em nossa vida. Nós temos provado do Teu cuidado, provado da Tua provisão, provado da Tua bondade. E, ó Deus, no nome de Jesus, que, ó Deus, os casais daqui da Tua casa
os que estão aqui sejam firmados a cada dia no teu amor, guardados do poder do maligno e envolvidos pela tua graça. Que o teu Espírito Santo os conduza e os guarde e os dirija, Pai. Senhor Deus, com tantas mulheres e homens que estão aqui, que o seu esposo não está, sua esposa não está, mas eles desejam e desejariam que eles estivessem. Visita-os, traze-os aos teus pés, abre os seus olhos, seu entendimento, quebra as cadeias que os prendem, ó Deus, e vem desatar os nós, tirar os obstáculos e dar a tuas servas que estão aqui, elas que têm clamado continuamente, dá, ó Deus, a elas que até o final do ano, ó Deus, elas possam chegar ao final do ano com o seu esposo, com a sua esposa, servindo ao Senhor, ó Deus, vindo para a tua casa. E aí eu te peço agora, por cada filho, cada um dos filhos dos teus servos, dos nossos filhos, ó Deus, tu sabes, coração de mãe e pai, como é, desse mundo mal, guarda os nossos filhos, não os deixes que caiam nas tentações desse mundo, vem guardá-los, vem trabalhar no caráter de cada um deles, para que no caráter, na vontade, no desejo, no coração de cada um deles haja um desejo de honrar o Senhor. Os que ainda não te conhecem, traze-os aos teus pés. Opera, Pai, no nome do Cordeiro. Amém. Pode sentar na igreja, por favor. As crianças de 4 a 8 anos vão sair agora com a titia branca. As crianças de 4 a 8 anos vão sair com a titia branca agora. Muito bem. Elias, por favor, vem para cá. Eu preciso que os irmãos orem também por mim, porque domingo que vem, já no sábado, eu já preciso estar no Guerrinho. No sábado, eu vou lá em Patos. No sábado, pregando lá em Patos. No domingo, eu vou pregar de manhã em Freire Guerrinho. Prego à tarde no noivado que vai ter lá em Freire Guerrinho. E prego à noite na ceia do Senhor. Por favor, irmãos, coloquem o nome do pastor Rinaldo nas orações para que nós possamos ficar bom e estar lá nesse dia. A gente vai no sábado e volta no domingo, chega meia-noite, 1h né? Mas deixa eu dizer, Elias aqui, Nilo, está me ouvindo, Nilo? Está me ouvindo? Elias aqui é algo que eu me alegro demais, porque quando eu cheguei aqui nessa igreja 30 anos atrás, Nilo era Ecos de Louvores, não é isso? Ecos de Louvores, era o nome, né, do grupo de louvor aqui da igreja. Infelizmente, a maioria daqueles jovens se afastaram do caminho do Senhor. Nilo foi um desses. Aí foi Nilo, João Ramos, Adeilson, Eliseu, que também é da família, né? Eliseu Ramos de Araújo, tá certo? Eliseu. E aí quando eu vejo o Elias aqui, eu vejo com alegria, porque a semente que foi semeada há muitos anos atrás, Deus trouxe, e aqui está ele. Poderia estar como esteve no mundo, cantando, exaltando o mundo aí fora, mas tem colocado os seus dons para a glória de Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa que é importante.
R$10 não vai fazer nem irmão mais rico nem mais pobre. Nós precisamos abençoar os irmãos que chegam aqui. Ontem eu ouvi no MRTV, ia ter uma apresentação lá de um teatro. E aí minha esposa até se admirou. Ingresso, R$200. Mas não é assim, Joel. Se você for para um desses eventos aí fora, não tem coisa de 10 pouco, 15, 20, não é de 100, 150, é 200. Nós queremos, e aí eu vou dar uma sugestão aos amados. Ouçam o seu CD, se puder, leve para mais alguém. Nós estamos orando por aquelas 3 pessoas que a gente quer ver perto de Jesus, não é? Dê um CD de presente. Abençoe essa pessoa com um CD. Então, muito mais do que você ser abençoado, você vai estar abençoando outras pessoas. Essa é uma palavra. Segunda palavra. Nós precisamos orar pela Elias, para que ele continue firme no propósito que Deus, para o qual Deus o chamou. Como isso é importante, ele e sua família, quem está na frente, quem está exposto na frente, pregadores, líderes, louvor, são tentados demais, são atacados demais. Eu já estou aqui há tanto tempo, né, Marta? E já vi tanta gente que era do louvor sair e se afastar de Jesus, porque as tentações são muitas. Precisamos orar por ele, para que Deus cumpra na vida dele, a cada dia, a vontade dele, a vontade de Deus na vida dele. E aí orar pela Ângela, fiquem em pé, Ângela aí. A Ângela que é sua esposa e o seu filho, para que o seu filho possa também seguir o caminho do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Amém, igreja? Olha como isso é importante. Então, a gente, obrigado, Ângela. Então a gente precisa chegar perto dele, porque aqui a Bíblia diz: uma outra ajudou. Você deve lembrar da casa, e nós precisamos abençoar, ajudar. Então eu sempre digo isso, ajudar os que estão de casa. Não é? Nós somos parte, nós somos família. Não é? Imagine, eu sendo teu irmão de sangue, você está pensando de mim, eu não fazer nada. Que coisa errada, não? Mas, aí você diz assim: mas eu não sou irmão de sangue, nós somos o nosso laço, é maior ainda, o nosso laço. Deixa eu dizer também que eu estou contente de ver aqui o Tony. Fica de pé aí, Tony. O Tony, os irmãos lembram do Tony. O Tony sofreu um acidente, ele ainda vai dar um segundo dia aqui, um acidente inusitado, não é? Numa via que não tinha possibilidade nenhuma de ser sentado, porque foi na pista, foi numa via rural, só de barro. Ele com a moto, o caminhonete veio, bateu nele, fratura exposta. Passou quantos meses já? Quanto passou nessa vida? 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. Para a glória de Deus, foi aqui de pé, porque passou muito tempo com dificuldade até de estar de pé. Obrigado, Antônio. Ore pela vida dele. Eu sei que é sociedade de homens, e a iniciativa da igreja ore pela vida de Antônio, para que ele honre o Senhor a cada dia. Deixa eu dizer também que essa semana, quinta, quarta-feira, eu estava aqui à noite. Vou conseguir. Nós estávamos quarta-feira aqui, e a Edna chegou aqui e disse: irmão, naquele dia nós falamos na quarta-feira de Jesus para Geraldo, e Geraldo naquele dia, fica de pé, por favor, Geraldo. Eu não, você desce. Você vai ganhar um abraço do irmão Elias, vai cá, Geraldo, aqui. E Elias vai fazer cá, Geraldo. E Elias vai fazer uma oração pela vida do Geraldo. Geraldo que tomou a decisão, foi isso? Está certo? Amém. Graças a Deus.
sentado como você está mesmo. Fica aqui perto dele para orar pela sua vida. Deixa eu dizer aquele dia que viu? O Elisa a orar pela vida em geral. Poucos dias, mas já está ficando melhor agora. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, em tua presença estamos dando graças por esse momento que o Senhor nos promove, Senhor. Pedindo pela vida do nosso irmão Geraldo, esse homem que o Senhor atraiu para si, que ele correspondeu, Senhor, ao chamado do teu Evangelho. E está aqui hoje, Senhor, como uma criança ainda que precisa ser cuidada, precisa ser tratada, precisa ser instruído, precisa ser acompanhado de perto. Senhor, abre, Senhor, dia a dia a mente dele, o coração dele para a tua palavra, para que ele possa compreender, para que ele possa se firmar nos seus passos dia a dia, Senhor, nos teus caminhos, para que a mudança que o teu Espírito vai fazer na vida dele seja notória aos olhos de todos, Senhor, para que o teu nome seja glorificado na vida dele, ó Deus, que dia a dia aquele Geraldo que conheceram atrás, ele já não exista mais, e que dia a dia uma nova criatura, Senhor, uma nova criatura em Cristo Jesus, ela venha a aparecer, Senhor, e produza muitos frutos, Senhor, tudo isso para o louvor e glória do teu nome, Deus. Abençoa a sua vida em todos os aspectos, Senhor, do lado espiritual, do lado financeiro, Senhor. Tu conheces as necessidades e as angústias que ele tem passado, e só tu, Deus, pode resolver. Por isso que clamamos, Senhor, sabendo da tua misericórdia, crendo que o Senhor está na frente desse negócio, que está agindo e que vai continuar agindo, Deus. E para tudo isso, para a glória do teu nome, que agradecemos desde já no nome de Jesus. Amém. Ok, obrigado, Geraldo. Deixa eu pedir para Marcos. Marcos, fica de pé aí. Marcos, essa semana, recebeu a notícia. E aí nós precisamos orar pela vida do Marcos. Marcos é o nosso seminarista. Tem sido bênção aqui nessa igreja. Não é? Vocês conheceram Marcos com essa cabeça pequena assim, o cabelo pequeno, não, Marcos? Mas eu estou pensando que o Marcos devia estar no Face, Chiquinho, assim, tudo ao mesmo tempo. Começar a botar aquelas fotos antigas do povo, o pessoal vê, né? No Face. Marcos, essa semana, recebeu uma bênção. Precisamos orar para que Deus cumpra na vida dele os seus sonhos. Marcos tinha feito concurso há quanto tempo, Marcos? 7 anos. 7 anos atrás ele fez concurso na Polícia Civil da Paraíba. 7 anos atrás. Essa semana chamaram ele. Essa semana chamaram ele. Mas ele vai estar com muita luta. E nós precisamos orar pela vida dele. Porque ele está na Compesa, está no Seminário do Norte. E agora precisa ir resolver tudo. Ir lá para Paraíba, organizar a vida dele. E tem seminário para resolver, tem família, tem um bocado de coisa. Nós precisamos orar pela vida do Marcos. Baixa a tua cabeça aí, chega a tua mão agora para ele. Chega a tua mão para a vida do Marcos. Pai, no nome de Jesus, cumpre na vida do teu servo. Ó Deus, os teus sonhos. Dirige, guarda, faz na vida dele a tua vontade. Ó Deus, assim como ele tem honrado o Senhor, bendito é o teu nome. Ó Deus, o Senhor está honrando aquele Pai. Mas, ó Deus, que a cada passo o Senhor possa guiá-lo, guardá-lo, abençoando, para que nele se cumpra a tua vontade, ele seja instrumento para a glória do teu nome. Abençoa sua esposa e seus filhos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Obrigado, Marcos. Vamos continuar orando. Nosso irmão Elias hoje é quem vai trazer a palavra. E aí eu vou pedir aos irmãos, por favor, na hora da mensagem, vamos nos omitir de estar saindo na hora da mensagem, de estar atentos. Lembrar que quando terminar o culto, o pessoal do Samaritano,
preciso conversar comigo rapidamente, se terminar o culto, certo? O pessoal está marcando. E a liderança também vai ter uma conversa. Tá bom? Ok? Uma vez. Amém. Vamos abrir a Bíblia em João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 15. João capítulo 15, verso 1 em diante. Está lendo do verso 1 ao verso 8. João capítulo 15, verso 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém? Curva sua cabeça, vamos lá. Deus, tua presença está mais uma vez, dizendo ao Senhor que eu não tenho, eu não posso, eu não sei, expressando a minha total dependência do Senhor. Que o Senhor possa estar falando, Deus, através da tua palavra. A palavra é tua, a igreja é tua, tu sabes o que a igreja precisa ouvir, tu sabes o que cada um precisa ouvir. Então fala aos nossos corações. Fala porque eu não tenho nada para falar de mim mesmo, mas que eu posso falar as verdades que estão reveladas na tua palavra e que o Senhor deixou para cada um de nós, como orientação, como uma bússola, para que possamos fazer a tua vontade, que teu nome seja glorificado através disso, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente vai buscar trazer algumas verdades que estão bem explícitas no texto. A gente não vai buscar trazer nada de novo. A Bíblia não precisa, ela já é nova todo dia, a palavra de Deus. Ela não se renova, ela é nova, ela não fica velha, ela sempre está nova. Então a gente vai buscar tão somente ler o texto e tirar ensinamentos para a nossa vida. A gente vai buscar entender o que ele está falando, vai buscar apoio nas Escrituras e por fim vai buscar aplicar para a nossa vida hoje aqui. Jesus, interessante, ele usou figuras conhecidas do cotidiano naquele contexto, lá em Jerusalém, lá na Judéia, naquela área de Israel. Ele sempre usou figuras conhecidas para ensinar.
é uma forma de fazer com que as pessoas compreendessem mais facilmente o que ele queria dizer. E essa forma de usar figuras, ela é muito rica porque ela nos traz uma compreensão simples, fácil e exata do que ele quer dizer. Aqui ele usa o símbolo da videira, ou seja, a árvore que dá a uva, a videira, bastante cultivada no contexto de Israel. Era algo indispensável para todo bom judeu ter o seu vinho, o suco da vide, na sua casa. Então ele começa o texto dizendo que ele começa a dizer que ele é a videira, mas não a videira qualquer, a videira verdadeira. Ele diz que meu pai é um agricultor. Em outras traduções chega a dizer um viticultor, aquele que cuida, aquele que está cuidando dessa plantação. É o meu pai. E é interessante que logo no segundo versículo a gente consegue enxergar que tem dois tipos de ramos diferentes nessa videira. Existe aquele que produz fruto e aquele que não produz frutos. Versículo 12: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Primeiro, o que não dá fruto. Está nele, mas não dá fruto. Segundo, e todo o ramo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Não foi a primeira vez que Jesus usou a figura de árvore, a figura de frutos, de ramos. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 8, ele usou. Vamos abrir as nossas Bíblias. É de suma importância que os irmãos acompanhem as suas Bíblias. Mateus capítulo 3, versículo 8. Ele usou a figura. Os frutos, mais uma vez, na realidade, João Batista, o precursor de Jesus, ele veio antes anunciar a chegada dele, já utilizou também, inspirado pelo Espírito de Deus, falando para todos que estavam ouvindo ali, escribas e fariseus: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Verso 8, 3 e 8 de Mateus. Produzir frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 7, versos 16 ao 20, ele também usa, ele diz que, ele faz a comparação da árvore, ele diz que a árvore boa, ela não tem como não produzir bons frutos. A árvore boa, ela produz bons frutos, não maus frutos. Mas a árvore que não é boa, ela também não tem como produzir bons frutos. E essa árvore, ela só serve para ser cortada e lançada ao fogo. Daí a gente começa a ver uma coisa que Deus tem uma forma de agir diferente com cada tipo desse ramo que produz e que não produz fruto. Aquele que produz frutos, ele limpa para que produza ainda mais. E como ele limpa os frutos? No próprio texto, versículo 3, ele diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a gente tem dois frutos, os dois em Cristo. Então os dois estão próximos a Cristo. É como hoje estamos todos aqui. Muitas pessoas hoje em dia se intitulam evangélicas. Muitas pessoas hoje em dia fazem questão de mostrar as suas carteiras de membro, fazem parte membro de uma denominação evangélica. Olha, eu sou evangélico. Usam isso inclusive como um símbolo de status. Acham
ser evangélico, na realidade, para muita gente, é aquela pessoa que ela é uma boa pessoa, tem um bom caráter. Então, eu dizendo que sou evangélico, as pessoas vão me olhar com bons olhos. As pessoas vão imaginar que eu seja uma excelente pessoa. Afinal de contas, eu estou dizendo que sou servo de Deus. Mas Jesus aqui está dizendo que existem pessoas que estão próximas a Ele, que estão vivendo num contexto junto dele, que estão nele, inclusive, mas que não produzem frutos. E o mais interessante é que ele diz: olha, esses que não produzem frutos estando comigo, o Pai corta e joga fora. Isso nos leva a pensar no seguinte: estar na igreja, fazer parte de uma denominação religiosa, ter uma carteira de membro, fazer parte do ministério de louvor, ser aquele que canta melhor na igreja, tem uma voz abençoada, ser aquele que tem demonstrado uma pessoa de extrema capacidade de liderança, isso não é o suficiente para que eu me garanta, que eu possa garantir estar com Deus o tempo todo, que eu possa garantir que estou em Cristo. Ou seja, não é o que eu faço na igreja que é bom, não é o que eu estou na igreja, que isso implica dizer que eu não estou correndo risco de ser cortado e lançado fora, ou seja, eu não estou produzindo nada. Tem pessoas que estão na igreja e não estão produzindo nada, é isso que Cristo está dizendo. Tem pessoas que não demonstram fruto nenhum, tem pessoas que não estão conseguindo atender a expectativa de Deus. E o pior de tudo é que a maioria dessas pessoas que não estão produzindo frutos, elas não conseguem enxergar que não estão produzindo nada. Elas conseguem enganar até elas mesmas. Ela tem tanta convicção de que porque está fazendo parte daquela denominação, porque está no seio da igreja, porque está com seu cartão de membro dentro da Bíblia, ela tem certeza que por causa disso ela está agradando a Deus. Quantos estão caminhando para o inferno, imaginando que estão servindo a Deus, mas na realidade estão no seio da igreja, estão no meio do povo. São pessoas que até compreenderam a mensagem do Evangelho, são pessoas que são capazes de ensinar, de transmitir a mensagem do Evangelho para as outras, mas tem algo errado com elas, porque os frutos esperados por Deus, que eu, que você, que nós venhamos a produzir, Ele não está produzindo. E essas pessoas estão indo para o inferno. Mas existem também aqueles que estão produzindo fruto. Não são os crentes perfeitos, não são as pessoas perfeitas, as pessoas que não pecam. Todos nós pecamos constantemente, dia a dia, palavras, obras, pensamentos. A Bíblia vem de um apóstolo João dizer: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Ele chega a dizer que quando eu digo que não tenho pecado, eu faço de Deus um mentiroso. Mas são pessoas que, mesmo sendo imperfeitas, mas elas têm um desejo sincero em seu coração de fazer a vontade de Deus, e mesmo tropeçando dia a dia nos seus próprios desejos, mesmo muitas vezes tropeçando nos seus pecados, como eu gosto de chamar, os seus pecados de estimação, mas elas não desistem. Elas se esforçam dia a dia
mesmo tropeçando, quantas vezes ouvindo até mesmo o diabo usar a boca de alguém para fazer acusações contra a gente. Mas ela mesmo assim, ela não desvia o olhar para as acusações, porque ela tem a convicção de que a obra de Cristo na cruz, ela é suficiente para garantir o perdão por esses pecados antes já cometidos, os que estão cometendo, e até mesmo para os que ainda vamos cometer. Porque o sangue de Jesus Cristo, vertido naquela cruz, nos garante isso. Essas pessoas não desistem, elas são atacadas, mas elas lutam dia a dia contra si mesmas para fazer a vontade de Deus. E elas querem produzir frutos, elas têm a necessidade de produzir frutos, mas que frutos são esses e qual a importância dessa produção de frutos para a nossa fé? Os frutos são as obras, claro. E essas obras, elas nos acompanham. E a Bíblia diz que nós vamos ser julgados de acordo com as nossas obras. Quer sejam boas, quer sejam más. Mas então a salvação vem pelas obras? Não, de forma nenhuma. Paulo diz em Efésios capítulo 2, diz que ela não vem pelas obras, mas vem pela fé. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, andando no curso do mundo, fazendo a vontade das nossas carnes, dando ouvido às tentações e propostas do diabo, mas Cristo veio e nos libertou, não por merecimento nosso, não porque eu sou mais bonitinho do que o outro, não porque o meu corpo é mais ajustado do que o outro, não porque eu sou mais branco do que o outro, não porque eu sou mais rico. E quais são os critérios de Deus? Eu não sei, mas somente a sua vontade. Ele aprova ele fazendo isso por mim e por você, de graça. E nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Mas qual a importância das obras então? Que são esses frutos para a nossa fé? Tiago vem e fala isso, no capítulo 2 de Tiago. Ele vem dizer, olha, de que adianta você dizer que tem fé, mas não apresenta obras. Não apresenta frutos dignos de arrependimento, como João falou. Mostra-me a tua fé pelas tuas obras, eu te mostrarei. A minha fé mostra vamos abrir aqui primeiro. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2. Verso 14 diante. A fé sem as obras é morta, é epígrafe, colocado pelo tradutor. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Olha a importância das obras. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se algum irmão ou irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer um dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, ela está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Então, qual é a importância da fé? Qual é a importância das obras, dos frutos que nós produzimos com relação à nossa fé? É que esses frutos que nós produzimos, essas obras que nós praticamos dia a dia, elas vão servir de testemunho para mostrar que eu tenho uma fé verdadeira. Se eu não produzo obras, boas obras, se eu não produzo bons frutos, é porque
tenho, que eu digo que tenho, é uma fé falha, ela não é a fé verdadeira. Quando eu mostro frutos, quando eu mostro obras, a ideia de fé no contexto judaico é algo concreto, é algo que se pode apalpar praticamente, é algo que é extremamente visível. Por isso que Tiago diz: olha, eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. Eu vou mostrar a minha fé através dos meus frutos. Frutos dignos de arrependimento. Frutos produzidos pela obra do Espírito Santo na minha vida. Os frutos do Espírito que Ele produz em minha vida. E daí vai ser visível que a fé que eu digo que tenho, que a fé que eu estou, é a fé que eu estou demonstrando que é verdadeira. Não adianta dizer que tem fé como tantas pessoas dizem. É interessante, aquelas senhoras mais idosas, quando falam de Jesus para elas: meu Jesusinho Cristinho, eu amo meu Jesusinho Cristinho. Mas as suas obras mostram uma fé diferente, mostram uma fé não depositada em Jesus Cristo, mostram uma fé depositada em qualquer outra coisa, em qualquer outra pessoa, menos a fé em Cristo Jesus, menos a fé no Deus verdadeiro. Então as obras são importantes para a nossa fé, os frutos que Deus espera que nós venhamos a produzir dia a dia são importantes, porque eles vão demonstrar que nós temos a fé verdadeira. Mas para que eu venha produzir frutos, esse fruto esperado por Deus, o texto mostra que há duas condições, pelo menos, para que eu possa ter condições de produzir esses frutos. No verso 4, João capítulo 15, verso 4: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Da mesma forma que não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, nem vós podeis. Ou seja, da mesma forma que o ramo não pode dar frutos se não estiver na videira, vocês também não podem dar frutos se não permaneceres em mim. Primeira coisa que é fundamental, que é de extrema importância, indispensável para que eu venha conseguir, tenha a capacidade de produzir frutos, é permanecer em Cristo. Lá no início do texto ele diz que eu sou a videira e meu pai é o agricultor, todo ramo que ele estando em mim. Então a gente tem que estar em Cristo e permanecer em Cristo. Estar em Cristo, como a gente já falou, não é somente levantar a sua mão, passar pelo período de discipulado, aprender as doutrinas da igreja, ser batizado e começar a ceiar, ter oportunidade no meio da vida. Não é isso estar em Cristo. Está realmente ligado a Ele, através da minha fé que eu deposito nele, da fé que eu deposito na obra que Ele fez na cruz, eu tenho como Senhor da minha vida. Isso eu vou buscar demonstrar dia a dia, através do que eu vou produzir. Isso eu vou buscar dia a dia, porque é um desejo que há dentro do meu coração e que eu não tenho como negar isso. Eu me aborreço, eu me angustio, eu me entristeço todas as vezes que eu não consigo fazer a vontade dele. É porque eu estou nele, eu estou enxertado nele, eu recebo de todo o alimento que ele passa para nós, ele como a videira, ele como aquele que passa, que traz da raiz, traz da terra,
Deus. Tudo que tem de bom, tudo que alimenta, Ele passa para nós. E isso através do seu Espírito. E esse alimento faz com que a gente tenha uma cor bela como uma boa árvore e que a gente consiga produzir frutos, mesmo quando a estação, mesmo quando as situações climáticas elas não são favoráveis, mas nós estamos sendo alimentados pela palavra que Cristo deixou para nós. Eu estou vivo, é por isso que eu produzo frutos. Mas mais do que tão somente estar, eu também preciso permanecer. Não é passar um dia, dois, ou como fala aquela velha história da pessoa que se convertia ou se convencia, né? Ele entrava na igreja e quando chegava o período do carnaval, aí ele chegava e dizia: rapaz, eu não consigo me aguentar. Pedia férias a Jesus por 3 dias para poder visitar o carnaval. Olha, Jesus, eu vou passar 3 dias de férias, sabe, né? Eu não aguento, eu vou. Mas depois eu volto, porque eu sei que o Senhor me perdoa. Tem muita gente que pode não ter esse pensamento louco, mas está agindo da mesma forma como um louco, porque está brincando em Cristo e ser servo de Deus, porque está brincando de se mostrar como um servo de Deus. Eu preciso estar e eu preciso permanecer dia a dia, lutando contra mim mesmo, buscando o aperfeiçoamento em Cristo através da sua palavra. Não tem outra forma. Jesus disse: olha, vocês estão vindo para mim essa palavra, meu. Por isso é de suma importância, mais uma vez, ontem eu disse aos jovens, eu digo novamente, não tem como se crescer espiritualmente, não tem como amadurecer, não tem como conhecer a Deus, se não for através da leitura da palavra. Não é quando der, é todos os dias. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e noite, que aquele que tem prazer nele, a palavra, e que passa o dia todo, ruminando, né, mastigando o que leu, buscando aproveitar, tirar o melhor alimento. Eu preciso ter esse desejo, eu preciso buscar esse. E para que eu preciso produzir frutos? Para que o pastor me deixe? Por que eu preciso produzir frutos? Para que eu consiga me aproximar daquela menina que eu estou afim, né? E os pais dela são muito religiosos, não pegam culto, o pai dela é diácono da igreja, e eu preciso de chegar, né? Então eu preciso mostrar alguma coisa, eu preciso fazer de conta, eu tenho que me esforçar, porque se não for assim, ele não vai permitir. Se não for assim, o pastor não vai me dar a oportunidade para mim aparecer ali no grupo de louvor, para me chegar na festa, né, e querer cantar, para mostrar para todo mundo. Tem gente que só canta de festa, né? Como se Deus fosse digno de louvor e adoração no dia de festa. Para que eu devo produzir frutos? Que é para que o pessoal lá no meu trabalho, ele é crente. E de repente o patrão diz assim: eu posso confiar nele, porque ele é crente. Aí eu vou começar a usar aqueles jargões que todo mundo usa. Pida bênção. Pida bênção e vaso. Hoje em dia, até os ambulantes, já disse, até os ambulantes nos ônibus, eles usam esses jargões. Eles já sobem usando o nome de Cristo como patrocinador oficial da venda dos confeitos, da água que eles estão vendendo. Não é para isso que eu preciso produzir. Não é para isso que eu
preciso desejar produzir frutos e mostrar frutos. E o texto diz no versículo 8: por que eu devo produzir frutos? Jesus disse: isto o Pai é glorificado se vocês produzirem muitos frutos. Então, eu disse para vocês ontem, jovens também que estavam aqui, é louvar a sua vida, é louvar a Deus através da sua vida. Quando as pessoas olham para mim e veem os frutos produzidos pelo Espírito Santo na minha vida, frutos dignos de arrependimento, Deus é glorificado através disso. Então, meus irmãos, que nós possamos primeiro fazer uma autoanálise. Será que eu tenho produzido frutos? Será que eu tenho atendido às expectativas de Deus? Como será que eu tenho utilizado de toda a seiva, de todo o alimento que Cristo tem passado para mim através da sua palavra? Será que eu estou cada dia mais rico e produzindo mais frutos ainda? Ou será que até agora eu não produzi nada? Eu estou demonstrando uma fé vã, como o Tiago diz, uma fé morta, que não mostra as obras, que não mostra os frutos produzidos pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Será que Deus está sendo glorificado na minha vida? Ou será que o nome de Deus está sendo blasfemado através da minha vida? Porque olham para mim e dizem: e é crente. Eu nunca vi ninguém criticar outro dizendo assim: e é católico, e é espírita, e é mormon. Você já viu? Eu nunca vi. Mas e é crente. Com aquela velha e terrível frase que a gente escuta, infelizmente: eu, para ser crente igual ao fulano. Meu irmão, o nome de Deus está sendo blasfemado por causa de muita gente. Se a gente possa se autoavaliar e que a gente possa desejar dia a dia produzir frutos, porque Deus espera isso, porque é obrigação minha. Se eu estou nele e se estou permanecendo nele, eu preciso produzir esses frutos para que o nome de Deus seja glorificado em minha vida. Amém? Que Deus abençoe cada um. Que Deus me abençoe, me ajude, para que, assim como eu estou transmitindo para os irmãos, em primeiro lugar, eu sou recebendo, eu preciso. É uma luta diária, meu irmão. É uma luta constante. É uma luta acirrada. Onde o seu maior inimigo, onde o meu maior inimigo sou eu mesmo. São os meus desejos pecaminosos. Mas que Deus nos ajude. Estejam orando para Deus, uns pelos outros, para que Deus nos ajude, para que a gente possa glorificar o nome dele através dos nossos frutos, e que as pessoas vejam muitos frutos, mais frutos dia a dia, no nome de Jesus. Baixe a tua cabeça, por favor. Eu queria que você pensasse comigo aqui. Jesus comparou ele com a árvore. Jesus comparou ele com a árvore. Eu estou ligado ou não estou ligado? Com
Qual a tua ligação com Jesus? Não com a igreja, mas com Jesus. Deus te trouxe hoje aqui para que você saia daqui ligado a Ele, que é a videira verdadeira. Pastor, como é que eu faço isso? Você faz isso como o Geraldo fez na quarta-feira, dizendo que precisa de Jesus, dizendo que quer o perdão de Jesus, dizendo que quer a graça de Jesus. E essa noite é noite de você dizer: Senhor, eu quero ficar ligado, eu quero estar ligado, eu quero ter um relacionamento de vida, com Jesus. Mas para isso você precisa tomar uma decisão. Às vezes há coisas que nós estamos ligados aí fora, relacionamentos, situações que nós estamos ligados. Precisamos nos desligar disso para ligarmos a Jesus. Essa noite é a noite de você dizer: eu quero me ligar, eu quero ter uma ligação verdadeira com Jesus na minha vida. Eu queria convidar você a tomar essa decisão. É a decisão que vai mudar a tua vida. Porque estar ligado a Jesus é muito mais do que estar ligado a uma religião. Estar ligado a Jesus é estar ligado a Ele, que é a ressurreição e vida, que é o pão da vida, que é a água da vida, aquele que é o Senhor dos senhores, aquele que é o Rei dos reis. Nessa noite, alguém aqui nessa noite, o jovem, o senhor ou senhora, que quer nessa noite: eu preciso me ligar, eu quero ter uma relação de vida com Jesus, eu quero estar junto com Ele, eu quero viver com Ele, quero viver a Ele, quero servir a Ele, quero glorificar a Ele. No nome de Jesus, alguém levanta a tua mão agora. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero colocar a tua vida diante de Deus nessa noite. A tua jovem, a senhora, o senhor, nessa noite. Deus está te dando uma oportunidade de vida. Mas deixa eu falar para a igreja. Igreja. Uma vez Jesus contou a história de um homem que tinha uma figueira, e ele foi procurar frutos daquela figueira e não achou. E o dono da figueira disse: arranca, porque ele não está produzindo. Meu irmão, Deus chamou você da igreja